Bom, PHP distribuído paralelo com multithread string sockets. Só fazer uma observação desse tema, apesar de eu usar PHP para dar alguns exemplos, a minha intenção é efetivamente falar de computação distribuída. Inclusive, eu vou falar de algumas aplicações open source que a gente pode usar isso e para ajudar a desenvolver projetos científicos e tudo mais. E aí tem algumas questões específicas do PHP que eu gosto de tratar, principalmente porque são divertidas, e para mostrar que também dá para a gente fazer isso com PHP. Mas eu vou entrar em detalhes disso depois. Essa sou eu. Eu sempre esqueço, né? Eu preciso tirar essa foto daqui, porque eu não preciso botar uma foto minha no slide, porque eu estou aqui, vocês estão me vendo, certo? Mas, enfim. Hoje eu sou engenheira de software na Bird, né, que é uma startup, evangelista do PHP Women, entusiasta de segurança da informação e vocalista de heavy metal, vale a pena comentar. Então, é uma parte importante de quem eu sou. Segue o jogo. Primeira coisa, vamos falar sobre distribuição do sistema. Quem aqui sabe o que é um load balancer? Load balancer. Só para explicar rápido, o load balancer, ele é um cara que fica, ele pode ser hardware, pode ser software, ele fica na frente ali dos sistemas para receber os acessos e distribuir, né? E aí o pessoal fala, pô, eu tenho um load balancer, então meu sistema é distribuído. Não, ter um load balancer não é você distribuir acesso. Aliás, não é você distribuir processamento. Eu estou falando de computação distribuída, não de rede distribuída. Aqui um exemplozinho, outra coisa que eu queria dar, fui eu que fiz esses desenhos, olha só. Tô quase um artista, né? Da música para os desenhos digitais. E o que eu tenho aqui? Eu tenho uma situação onde eu tenho clients, no caso, computadores. Ali atrás eu tenho servidores com as aplicações. E eu tenho um load balancer no meio. O que acontece? Os meus clients fazem a requisição ali. O load balancer ele pega. A única coisa que ele vai fazer é tentar equalizar, ou, conforme for configurada a porcentagem de acessos entre os clients, para jogar ali para os servidores, sem sobrecarregar ninguém e tentar aproveitar o melhor possível ali da infra que você tem disponível. Isso. Distribuir acesso não é a mesma coisa que distribuir processamento. Hoje em dia é normal, acho que quase toda aplicação web tem essa configuração que é meio que considerado básico. Agora a gente tem esse cenáriozinho aqui, em que eu tenho um client que ele pede uma tarefa, X. Tá? Eu tô na frente? Tá de boa? Beleza. Ele solicita uma tarefa aqui, ele vai bater na minha aplicação. A minha aplicação, que está numa camada superior, vai fazer a divisão dessa tarefa e vai mandar um pedaço de cada tarefa ali para os servidores específicos para cada um realizar um pedaço da tarefa. Tá? Aí, aqui sim, eu estou distribuindo o processamento da tarefa em paralelo entre as máquinas ali diferentes que eu tenho. Né? Nesse caso, no modelo cliente-servidor. E aí eu tenho um exemplo bobo que eu gosto de dar. Eu tenho um arquivo, né, vamos supor, sei lá, é um XML. E esse XML ele é muito grande. E eu quero fazer o scrapping desse XML, né? Para quem não sabe o que é scrapping, é eu passar ali lendo linha por linha e tentando separar as informações, explicando de maneira bem grossa aí. Só que esse XML ele é muito grande. E aí eu posso travar algum processamento. O que eu vou fazer? Eu divido esse arquivo em 3 partes. E aí eu mando uma parte de cada arquivo para um servidor específico. E esse servidor vai fazer o processamento. Ele vai fazer esse scrapping, ele vai fazer o que eu preciso que ele faça. E aí ele vai me retornar as informações ali da divisão para a minha aplicação base e ela vai somar tudo. Então, ela vai devolver ali para o meu usuário final, para o meu cliente, quem está recebendo isso aí, a minha informação finalizada. Esse é um exemplo. Relativamente simples, mas quando a gente fala em computação distribuída, vou falar disso depois, eu vou dar spoiler aqui, mas a parte mais difícil que a gente sempre fala não é você executar o processamento paralelo. A parte mais difícil sempre vai ser você achar o jeito correto de você dividir o problema. Que, aliás, é o maior problema que a gente, desenvolvedor, sofre, porque a maior parte dos problemas, no fundo, acabam sendo de lógica, né? Que a gente implementa alguma coisa errada. Aí eu falo, pô, falei aqui, sei a diferença entre um processamento ali normal, que tem distribuição de acesso, e o que é um processamento paralelo e distribuído.
Agora, como é que eu faço isso com PHP? Aí vem a dúvida, por que PHP? A gente sabe, vamos ser sinceros aqui, o PHP não foi feito para isso. Okay? PHP ele é uma linguagem para web, mas a gente pode utilizar recursos do PHP para fazer isso. Tá? É necessário fazer isso? Não. Eu fiz, sinceramente, porque é divertido. Né? Você tem que cair em umas entranhas ali do PHP, fazer umas separaçõezinhas, assim, é mais para provar que dá para fazer. E aí, como é que a gente faria isso com PHP? Outra história engraçada disso também, por que eu escolhi fazer isso com PHP. Quando eu fiz faculdade, eu sou formado em ciência da computação. Sistemas distribuídos e processamento paralelo sempre foram as minhas matérias preferidas. E aí eu sempre tive uma discussão com os professores e tal, que eu queria fazer, e eu queria ser dev PHP, e os professores achavam que eu era, literalmente, tá? Tem uma história disso, depois eu conto, mas eles achavam que eu era, abre aspas, inteligente demais para programar com PHP e eu devia trabalhar com Java ou C#. Eu ouvi isso, que PHP, falei, tudo bem. Saí da faculdade, depois que eu comecei a trabalhar com PHP, falei, dá para fazer com PHP. Fiz a primeira vez que eu consegui fazer, eu mandei um projeto disso para o meu professor na faculdade. Falei, tá vendo, professor? Dá para fazer. E aí, bom, com PHP, como é que a gente faz? Primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa trabalhar com multithread. O PHP, quem conhece a linguagem sabe que o PHP ele tem aquela frase lá que é o share nothing. Para ele garantir integridade, trabalhar ali do jeito específico PHP de C, ele sempre separa os contextos e todos os contextos são sempre 100% isolados, para que uma request e um processamento não se misture com o outro. Essa é uma característica do PHP. Então, como é que a gente vai trabalhar com multithread, uma linguagem que foi desenhada para seguir do começo até o final, sem compartilhar contexto, né? A gente tem o nosso pthread, para quem trabalha com Java ou C, tem bibliotecas de pthreads aí, de C e Java, que a gente às vezes usa para fazer remote procedure call e coisas assim, efetivamente para distribuir processamento, mas a gente tem uma implementação desse amiguinho para o PHP, que é de um cara que vocês procurarem no GitHub, GitHub é boa, né? No GitHub, que é o Crack Joe, que ele faz uma adaptação no PHP 5.3, ele foi desenvolvido uma, abre aspas, feature para ele ser compatível com o multithreading do Apache, que na época ele não era. Para como ele vai lidar com o spawn ali de processos do Apache sem cagar esse processo. Gente, eu falo palavrão, foda-se, tá? Sem cagar esse processo de share nothing do PHP. E aí é uma coisa assim, bem ali por baixo dos panos, não chega em userland nem nada, e desenvolvedor, usuário, nem sabe que isso existe. Esse cara pegou essa feature, deu uma trabalhada nela para trazer para o nosso contexto de programador, a gente conseguir acessar alguns recursos. Então, a gente tem pthreads para trabalhar com multithread. E aí eu preciso distribuir e paralelizar. Não é só pelo fato que eu vou spawnar um monte de thread que eu efetivamente estou paralelizando alguma coisa. Na verdade, você pode estar fazendo só uma grande merda, cagar o seu CPU, travar seu servidor e ele vai reiniciar. Né? E como é que a gente faz isso com o PHP? A gente junta as funcionalidades do pthreads com string sockets. Tá? Eu vou explicar como é que funcionam os dois daqui a pouco. Pthreads, tá? Primeiro, você precisa do PHP com ZTS. Ele não é o PHP out of the box, ele não é thread safety, tá? Então, se você trabalha com Windows, você vai ter que pegar o binário específico do thread safety. Se você trabalha com Linux, na hora que você for instalar ali o seu PHP, você tem que passar a flag de ZTS, tá? E aí a gente tem a V3 do pthread, que é 100% compatível com o PHP 7, que é a major mais recente do PHP. Se você ainda está no PHP 5, primeiro pode ir para um cantinho chorar, não faça isso, venham todos para o PHP 7. Mas, se por acaso você está no PHP 5, você tem que usar a V2. E aí a gente tem uma grande questão aqui, que é uma coisa que eu estava estudando em profundidade só essa semana, que foi por isso, inclusive, conste nos autos, que eu ia fazer um live coding com o Docker. Eu abortei por causa disso aqui, porque agora a nova versão do pthreads ela só é oficialmente compatível com PHP 7.2, do 7.2 em diante. A questão é, o 7.2 ainda não foi oficialmente lançado. Ele vai ser lançado agora dia 30 de novembro. Então, para fazer rodar os exemplos com todas as features que eu queria mostrar, eu ia ter que baixar o código-fonte do PHP 7.2 da master, fazer a compilação na minha máquina, baixar o master do pthreads, porque agora o pthreads tem que ser baixado direto do GitHub. Então, você tem que fazer o build from source desse cara, que é só compatível com PHP 7.2, juntar tudo, enfim. Tem um motivo para você também ser obrigado
a fazer o build from source do pthreads, é porque ele é uma coisa muito delicada, então ele não é coisa de iniciante. Se você não sabe o que você está fazendo, você não pode simplesmente pegar e instalar, porque você vai foder sua aplicação. Você pode travar sua máquina, eu vou comentar isso mais para frente. Né? E segue o jogo. Esse aqui é um exemplozinho em PHP, sim. Quem não gosta de PHP, problema de vocês, tá? Mas só para explicar aqui, ó. Esse aqui é um exemplo. O pthreads, ele disponibiliza, entre N coisas, ele disponibiliza uma classe base que chama thread, tá? E aí eu botei aqui um simple thread example. E eu tenho um código disso no GitHub, eu só não vou passar o link para vocês aqui, porque ainda está rodando na V2. Mas eu vou atualizar para V3 com PHP 7.2, aí eu mando o link para todo mundo, para quem quiser dar uma fuçada ali, ver as merdas que eu fiz no meu código, né? Primeiro aqui, qual que era a minha ideia nessa classe? Era só mostrar como efetivamente eu estou trabalhando com threads com PHP. Então, o que essa classe vai fazer? Eu vou startar vários workers no modo thread, eu vou deixar eles rodando e vou mandar eles pararem. Se fosse num processo PHP normal, conforme eu fosse lançando cada um dos processos, a minha execução de script ia ficar parada, esperando a finalização para passar para o próximo. Porque é da natureza do PHP. Nesse caso, não. Como eu estou trabalhando em threads separadas, a hora que eu falar vai, ele inicia e vai. Quase como se fosse um async, tá? Aspas gigantes aqui. E aí, o que eu fiz aqui? Eu inicio as threads, mando executar. Eu vou mostrar a classe que eu vou executar. Esse é o meu amigo que está chamando a classe que eu vou executar. Tá? E aí eu dou um sleep para deixar a thread rodando lá, num handle, sei lá quanto tempo ele vai ficar, e aí eu mando ele terminar. E aí começou a executar, parou de executar. E aí eu vou fazer efetivamente meu worker, que é o carinha que vai ser chamado por aquela classe. Que aquela classe vai falar, vem você aqui, starta na thread, eu vou pegar, ele meio que vai pegar, eu tenho esse objeto que eu preciso fazer, estou iniciando a thread A. Objeto vem para essa thread, objeto vai para a thread B, objeto vai para a thread C. Tá? E aí aqui, ele só vai rodar um for eachzinho, ele vai dar um join. O start e o join, eles são comandos meio que padrão quando você starta processamento paralelo com linguagens ali que mexem com o processador. O join, o start todo mundo sabe o que é, começa aí. O join, ele é meio que voltem, sabe? Ele spawnou as cria lá e falou, vamos join, volta todo mundo. Aí vem todo mundo parando e se juntando à thread principal para ela poder juntar os resultados do processamento. E aí, quando você pega e roda tudo isso, isso aqui é um print do terminal que acaba acontecendo para mostrar, tipo, 1, 2, 0... O programador é uma merda, né? 0, 1, 2, 0 parou de executar, mas eu comecei a 3 agora. Então, isso aqui é só uma prova de conceito que eu realmente estou trabalhando com processamento em paralelo e independente, tá? E aí a gente tem stream sockets, que é uma coisa do PHP. Toda linguagem tem um conceito parecido, né? Que é basicamente um stream de arquivo de resource, tá? E aí, bom, primeira coisa, às vezes parece idiota, mas eu acho sempre bom ressaltar isso, porque um socket, ele nada mais é que um mecanismo de comunicação entre processos. Porque às vezes você fala, a galera quer falar complicado, e não, porque eu vou fazer o socket, porque a comunicação, TCP, o DP do caralho, A4, cara, socket é comunicação entre processos. Não importa se você está trabalhando com 2 sistemas, se você está trabalhando com hardwares diferentes, é simplesmente as portas ali de conexão. No modelo client-servidor, o que a gente chama de socket é o endereço completo, que é o IP mais a porta. Então, se eu vou bater no 80, o meu socket shame on me, que eu estou usando IPv4 aqui, então vamos imaginar isso em IPv6, por favor. Vou traduzir em algum momento. E aí, beleza, eu sei o que é socket. E aí eu vou trabalhar com stream sockets. E aí, o que são stream sockets? Eu vou usar a ideia de stream do PHP, que é você lidar com resources ali, só que eu vou ficar sempre batendo, escutando ou trabalhando diretamente num socket específico. Então, eu não estou dando um file open, por exemplo, que é o arquivo lá. Eu efetivamente estou falando, vou abrir um stream naquele socket. E aí eu vou direto para lá. Tá? E aí, o que eu faço aqui no server? Eu dou um stream socket server, boto o meu socketzinho ali, pego as mensagens de erro, e aí eu boto um while eterno lá, que é para o meu server ele ficar escutando. Quando alguém bater nesse exato socket que eu falei, eu executo. Se ninguém bater, eu fico só lá escutando. Isso aqui é um exemplo bem simples, tá? Tem muito jeito de trabalhar isso. Você pode trabalhar com timeout, com
com algumas questões de processamento. Se efetivamente vocês forem trabalhar com String Socket, não façam isso no código em produção, porque isso é uma merda gigante, tá? Vai dar timeout, você vai ficar com coisa aberta onde não devia. É só um exemplo para a gente ver como funciona. E aí eu tenho o client, que eu subo String Socket Client, né? É bom que às vezes o PHP caga nos nomes de função, mas às vezes ele acerta, né? String Socket Server sobe o server, String Socket Client sobe o client. E aí eu passo o socket que eu quero bater, que é meu worker host, ainda relativo ao meu endereço anterior. O que eu estou falando aqui? Na hora que eu for subir o meu client, que eu estou falando para ele onde ele vai bater, eu já estou pensando aqui, eu vou trabalhar em thread. Cada thread vai executar um worker específico. Eu suponho que eu estou trabalhando com processamento paralelo e distribuído, então eu vou bater em outros servidores. Então, cada worker meu vai ter um endereço. Aqui, nada mais que eu estou fazendo, eu estou passando aqui via variável o endereço do worker que eu vou trabalhar. A escrita é a mesma ali do servidor. Tá? A diferença é que, ao invés dele subir e ficar escutando, ele vai subir, vai bater e vai falar, opa, tem coisa para fazer aqui. Tá? Então, ele é o cara ativo. E depois que eu fizer tudo, eu tenho que dar um fclose aqui no client. Enquanto eu não der um fclose, quem trabalha com PHP sabe, você dá um fopen, um fclose, geralmente a gente trabalha com arquivo assim, mas o arquivo, no fundo, nada mais é que um string, ele é um tipo de resource. Então, o fclose, ele vai fechar o meu string. Seja lá com o que você for fazer em PHP, se você não der um fclose, você vai deixar a sua conexão aberta ad eternum ali, o seu processo aberto, e você vai foder a porra toda. Então, lembre-se de colocar um fclose no final. E, nesse cenário aqui específico, a hora que eu dou o fclose, o meu server vai ver que a conexão foi encerrada pelo client e esse while vai terminar. Porque ele vai receber um false ali da minha conexão. Beleza? Exemplozinho rápido é, quem tiver interesse em saber, pesquisem sobre sockets sobre streams no PHP, porque dá para fazer muita coisa. E morreu. Espera aí. Foi. Aí. Beleza. Agora vamos falar, falei de socket, falei de stream, vou fazer isso no PHP. Agora eu efetivamente vou distribuir o meu processamento, tá? Então, naquele mesmo exemplo que eu dei ali do desenho do arquivo, vou fazer o scrapping do meu XML. Primeira coisa que eu vou fazer o meu script de scrapping, que vai receber um pedaço ali do XML. Então, eu criei minha classe scrapper ali, o código que eu vou fazer. E aí, coisa importante, tá? Essa function run. Essa function run é o que essa minha classe vai fazer, obviamente, na hora que eu startar aqui, tá? Mas tem a ver com a thread que eu vou explicar daqui a pouco. E aí, no run, eu vou subir meu server, estou ouvindo, e o while true, enquanto tiver conexão, eu vou fazer o meu processo de scrapping, que vai me retornar depois ali para o server o resultado, dou um fclose, e acabou, o worker parou o funcionamento. E aí eu termino aqui meu script, só para rodar nele mesmo. Eu dou um scrapper.run, que é para esse cara ali bater. O script de scrapping está pronto. Próxima parte que eu preciso fazer, eu preciso do meu sender, que é o responsável, é o cara que vai pegar o meu XML e vai mandar os pedacinhos ali para os workers que eu tenho rodando. Esse cara vai estender o thread, tá? Por que esse cara está estendendo o thread? Porque esse cara tem que ter o poder de não só de rodar threads, mas de ser executado como uma thread. Porque como no PHP a gente tem que trabalhar esse contexto do share nothing, que é uma coisa bem específica que o pthread faz, eu preciso que as classes que vão ser trabalhadas nesse contexto tenham a função thread. A gente tem outra função, a classe thread. A gente tem outras também. A gente tem a classe de worker pool e etc. Mas esse é o exemplo mais simples, né? A gente segue aqui, function run, código em cima, código embaixo, tanto faz. O que importa é esse cara aqui, tá? Tenho o meu client, vou receber o host do scrapper lá, que está em outro servidor. E aí eu vou dar um for each, endereço dele. Eu vou dar um get content do string. A função get content do PHP, do string, ele só pega o que a conexão está mandando, junta tudo ali, seja lá num buffer, como você quiser trabalhar, e segue o processamento. Fclose, fechei meu client. E aí eu tenho efetivamente o client que vai pegar essa coisa toda, vai dividir o XML, vai mandar para o sender, vai esperar o resultado, vai somar tudo e trazer para o cara final. Então, o que eu faço aqui? Function send file, bem, né? Claro, send file pieces to workers, né? Vai ficar bem claro, tá? Object Calisthenics, né? Quem não conhece, vale a pena estudar. For each,
para cada endereço de scrapper que eu tenho, que são os meus servidores que estão rodando meu serviço de scrapper, eu abro aqui uma sender pool, eu dou um new sender, que é a classe que eu acabei de mostrar, e eu dou um start, tá? Quando eu estou executando uma thread, quando eu pego essa classe que está estendendo o thread, eu dou um start, ele automaticamente procura por um método run. Eu não vou chamar esse método run na mão. Por quê? Ele entende que a hora que eu dou um start é porque eu spawnei a thread, né, fiz um spawn, enfim, criei a minha thread. A hora que ela cria, é quase como se fosse o construct do objeto, falando em termos bem superficiais, assim. Eu startei a thread, ele vai no run. Ele já tem que ter um processamento, ela não vai ficar lá parada, morta, tá? E aí ele está rodando, e aí depois eu dou um for eachzinho de novo aqui, fazendo join e encerrando a thread. Porque o que eu estou fazendo aqui? Esse client, ele vai, divide XML, ele manda os pedaços de XML. Esse client, ele está criando senders e mandando para o worker, tá? Então, o meu sender é o cara que efetivamente vai bater ali nos meus workers que estão separados. Por isso que eu estou dividindo em thread. Tá? Se eu não der o join, se vocês falarem, pô, mas ela subiu o worker quando o client encerra a conexão, o worker para também, teoricamente acabou o processamento da minha thread, já que eu encerrei a conexão. Só que a thread não sabe disso. Threads são burras. Elas dependem da thread pi. Tá? Isso não é uma questão do PHP, isso é uma questão do conceito quando a gente trabalha com thread. Então, eu tenho que efetivamente dar o join, e aí ele dá um encerrando o thread ali, pega os meus resultados e vai mandar para o meu cliente. Lá. Esse exemplo de código, ele roda, eu tenho ele implementado, eu fiz implementação com XML também, que está na V2, infelizmente, eu até tenho no GitHub e tal, eu preciso atualizar. Mas é um exemplo assim, bem simples, você falar, pô, legal, pegue thread, spawnei, eu sei que é um sistema paralelo, sistema distribuído, blá. A grande questão é sobre computação distribuída. Primeiro, isso dá uma dor de cabeça do inferno. Não é fácil trabalhar com computação distribuída. Não é fácil você paralelizar processamento. Porque eu falei, pô, estou falando em PHP, tem o pthread, o cara implementou assim, assado e tal, o cara teve que mexer nas entranhas do PHP. Pô, legal, você olha isso e vê como fazer com PHP. Mas vamos supor, pô, eu não quero usar PHP. PHP não foi feito para isso, literalmente. O que eu vou usar? Pô, você vai trabalhar com paralelismo, computação distribuída, vai usar Elixir, que é baseado em cima do Erlang e já foi feita para isso. Java tem algumas funcionalidades legais para isso. Mas, mesmo assim, se você pegar aquela linguagem que foi feita para isso, se você não souber o que você está fazendo, você vai fazer merda. Porque quando você começa a trabalhar com thread, não é simplesmente um desenvolvimento web ou client comum. Você está começando a trabalhar com divisão de instruções direto no processador. Então, o que você tem que entender? Você tem que entender como um processador trabalha em questão de processamento de instrução. Você tem que entender o que é um farol. Como é que você vai mandar pausar, onde você vai interromper, vai ter bloco em I/O, vai ter bloco em processamento. Agora, imagina você tem um puta de um sistema para implementar thread, você não tem você tem um problema lá e você quer debugar. Você acha que é fácil rodar um debugger quando você tem as threads correndo por baixo ali do pano no processador? Você não vai saber o que está acontecendo. Porque a hora que você starta uma thread, você perde o controle sobre ela. Para você achar o resultado de uma thread, você tem que saber o endereço de memória daquela thread para você poder buscar direto na instrução do processador e puxar o que ele está te falando, às vezes em assembly, enfim, se a linguagem que vai te dar algum recurso para isso não faz a tradução. Então, cuidado quando vocês forem trabalhar com processamento paralelo e distribuído. Tá? Outra questão. Se vocês quiserem fazer isso com PHP, tem algumas aplicações, inclusive em produção, que rodam pthread, né, com PHP e tudo mais. O PHP, como eu falei 500 vezes de propósito, ele não foi feito para isso. O que o pthread faz? Tá? Ele usa o gerenciador de recursos do thread safety lá para criar meios de comunicação entre os contextos do PHP. E isso vai contra a natureza do PHP. E alguns recursos, alguns tratamentos de recursos, até algumas funções nativas do PHP, elas não estão prontas para sair, sabe, ir para fora da caixinha, assim. Então, você pode quebrar a sua aplicação PHP inteira. Você pode confundir processador, você pode confundir web server, tá? Então, cuidado. E até por isso que agora ele está sendo oficialmente só suportado do PHP 7.2 para frente, porque o 7.2 ele fez algumas reformulações no jeito que ele trabalha com os recursos no modo de thread safety.
Então, o Pthreads consegue trabalhar de maneira mais segura com uma boa parte de recursos de um jeito que ele não podia antes. Tá? Enfim. E aí, pô, programação distribuída e tal, é coisa de nerd, fica escovando bit, porque eu gostava e tal. Como é que a gente efetivamente pode trabalhar isso na vida real? Alguém aqui já ouviu falar do BOINC? BOINC, ele é o... Vamos lá, cuidado para lembrar o nome inteiro. Berkeley Open Infrastructure for Computing. Tá? Basicamente, o que é isso? Eles chamam até de Open Source Software for Volunteer Computing. E esse é o site do nosso amiguinho aqui. Esse cara, ele pertence à Universidade de Berkeley, mas ele é open source, ele tem client server. Alguém já ouviu falar naquele Set Home? Essas coisas que é um programa para tentar achar vida fora da Terra, e aí você pode compartilhar o seu processamento. Então, esse programa também está dentro do BOINC. Basicamente, o que ele é? Ele é um grande client, open source, não só em termos de open source, de você entrar no GitHub e mudar o código do client, mas ele também você tem um grupo de estudos, você tem um laboratório. E você tem uma pesquisa que demanda processamento computacional absurdo, só que você não tem dinheiro para alugar um render farm, um data center só para você não tem esse poder. Você pode fazer uma requisição para a galera do BOINC, no Berkeley, e eles podem incluir o seu estudo na lista de processamentos disponíveis do BOINC, e aí você só tem que codificar como o seu problema vai ser dividido para os clientes e como você vai receber. E aí, o que você faz? Ele disponibiliza você que é cientista ou está fazendo uma pesquisa. Você pega o server deles, aspas gigante de novo, pluga o seu código nesse server e deixa rodando lá. E aí ele vai ficar escutando. Aí eu, Diana, vou lá e falo, eu quero ajudar um processo científico, uma pesquisa científica diferente lá, baixei meu client, e aí eu vejo o nome da sua pesquisa. Falo, eu quero ajudar essa pesquisa. A hora que eu start o client, que ele começa a consumir ciclos de processamento da minha máquina, ele avisa o seu serverzinho lá, fala, esse cara aqui conectou, ele quer informação. Então, esse server pega um pedaço do problema, manda para a minha máquina, ela faz o processamento e devolve, e fica isso enquanto o cliente estiver rodando. Tá? E aí, se você for um voluntáriozinho, quando vocês entrarem no site do BOINC, ele tem as instruções e tal, e isso aqui é um recorte da caixinha onde você pode baixar os vários clients que você pode usar. E eu acompanhava esse projeto há uns anos atrás, na época que eu estava na faculdade, não interessa quantos anos atrás era, tá? Deixa eu continuar com a minha cara de 20 aqui, todo mundo achar que eu tenho 20. E você tinha que rodar um applet nojento Java pesado, que você tinha que baixar e deixar rodando na máquina, matava a máquina, você não fazia mais nada. Aí eu fui entrar para ver, para voltar às pesquisas, brincar com essas coisas, e eu vi, primeiro, eles têm um cliente Android, agora, que você pode instalar no celular, e um cliente para Kindle. Efetivamente, você pode instalar no seu Kindle e deixar rodando, e funciona, tá? Eu instalei em casa e tudo mais. Só uma observação. O que mais consome bateria no seu celular, provavelmente no Kindle também, além da tela, é consumo de ciclo de processamento. Então, se você está disponibilizando ciclos de processamento para esse cara, esquece que a bateria do seu celular vai lá embora. É legal você ajudar? Mas não vai, eu vou passar o dia inteiro na rua, não deixa o cliente rodando, que a bateria realmente vai embora. Tá? E o meu grande intuito em falar disso tudo é que, a gente trabalha com código, a gente é dev, todo mundo aqui é muito ligado nessa área de open source. Seja para ajudar com código, né? Seja para aprender, porque quando você tem acesso ao código dos outros, você lê código-fonte, você aprende muito. Seja para conseguir ajuda para os seus projetos, você abre, a galera vai poder fazer PR e tudo mais, melhora a qualidade do que você está desenvolvendo. Ou seja, só porque você quer ajudar. Eu tive uma ideia legal, quebrou mó galho para mim, eu vou disponibilizar para a comunidade para facilitar a vida de todo mundo. Inclusive, a maioria das libs que a gente usa em PHP surgiram assim. E, todo mundo se beneficia do open source. Por que a gente não usa esse cara para ajudar a ciência? O BOINC, todo o processo do BOINC ele é open source. Você pode entrar lá, você pode melhorar o client, você pode melhorar o server, você pode botar os seus estudos, você pode ajudar a divulgar o estudo dos outros. Tá? Mas o BOINC ele é só uma das opções. Né? Quando eu fui pesquisar, a gente tem muitas iniciativas do tipo
rodando hoje, é que o Boeing ele é o maior deles. Mas eles, se você pesquisar com um pouco mais de cuidado, você vai achar várias outras iniciativas open source que não são como o Boeing, mas eles oferecem mecanismos que podem ser plugados no Boeing para facilitar a vida das duas pontas, né? Seja de você que quer ajudar, seja da galera que está fazendo as pesquisas. Então, vamos usar, né, isso que a gente sabe, porque não é todo mundo que sabe trabalhar com tecnologia, não é todo mundo que sabe codar. Quer queira, quer não, no mundo de hoje, isso é uma vantagem que a gente tem. Então, vamos usar essa vantagem que a gente tem para ajudar a ciência e para ajudar o resto da humanidade, né? Porque a gente pode. E era isso, né? Esses são os meus contatos, Twitter, Instagram, Facebook, GitHub. Obrigada pela presença de vocês e qualquer dúvida, estou aqui. Diga. Por exemplo, você falou assim, que dá para rodar essas threads no celular. Então, eu posso criar essas threads e fazer esse processo juntamente com o Android ou para melhorar a performance? Como é que funciona? Ou não é aconselhável usar nesse contexto? Olha, eu não manjo o suficiente de desenvolvimento Android para te dar uma resposta certa. Porque essa questão de trabalhar com multithread depende muito do tipo de processamento. Por isso que, geralmente, a galera que trabalha com thread estuda muito sistemas operacionais. Porque depende daquela conexão, aquela camada que faz a conexão entre o software e o hardware, né? Em geral, vai consumir mais bateria, porque você está dividindo o processamento. Então, isso por si só, se for uma aplicação normal, já não vai valer a pena você fazer, porque você não vai querer consumir toda a bateria do seu cliente que está usando o celular. E eu chuto, e aí eu estou chutando de novo, porque eu não sou dev Android, né? Que se você for fazer isso, talvez você consuma alguns recursos importantes de outros aplicativos. Eu não faço a mínima ideia de falar se é uma boa ideia você trabalhar forçadamente com multithread. Eu não sei nem te falar se você rodar um Android, se ele já por baixo dos panos não trabalha desse jeito, né? Então, teria que estudar como funcionam os processadores, os ARMs da vida, para ver como fazer. Como tem uma versão do Boeing para esse cara, e eu já vi outras iniciativas ali de projetinhos open source que usam isso, eu sei que dá. Agora, se é bom fazer para qualquer tipo de aplicativo, eu não sei te dizer. Não. Então, eu sou louca, mas deixa eu ser louca um pouquinho de cada vez, né? Eu preciso dormir também, às vezes. Mas, diga. Ouch. Essa pergunta é... Assim, em produção, com projetos oficiais, não. Eu já brinquei muito com isso na faculdade e, às vezes, estudando em casa. Eu tive alguns problemas, mas foram coisas pequenas, assim, sabe? Tô fazendo um exemplozinho teste de exibir coisas na tela, e aí, por não trabalhar os faróis direito do processador, duas threads tentarem requisitar ao mesmo tempo o mesmo, abre aspas, objeto ali. E elas batem ao mesmo tempo, no mesmo endereço de memória, ou quase ao mesmo tempo, e aí uma puxa o valor que eu queria e a outra puxa um valor totalmente errado, que não tem a ver com o valor anterior nem com o valor seguinte. E aí, até você entender que o que aconteceu foi por um erro de farol, que ele bateu no meio e pegou um resto de sujeira de memória, que pode acontecer, e é um inferno. Assim, eu acho que eu resolvi, sentando e chorando uns 15 minutos, e depois não tem jeito, parar a aplicação e ler linha por linha de código e ver, não, o que aconteceu. Depois de um tempo mexendo com isso, você já imagina, bateram duas threads ao mesmo tempo, perdi a integridade ali da informação. Mas até você descobrir, né, você não consegue passar o debugger ali, né? Então, geralmente, a gente dá aquelas pausas ou os print R da vida, linha por linha ali, para ver, aqui tá certo, aqui tá certo. Aqui está errado. Então, é essa linha. Então, é a questão da thread. E aí vem de você saber muito bem como funciona a thread para você já tentar imaginar qual o problema e tentar solucionar. Assim, é meio que um trabalho de corno mesmo.
Mais alguém? Não? Posso tomar cerveja agora?